Outro dia, eu estava ouvindo a Lamacon enquanto trabalhava na minha fazenda, e o grande destaque da palestra foi o Zuck e o Satya Nadella falando sobre a quantidade de código que a IA está escrevendo atualmente dentro da Meta e da Microsoft, respectivamente. Na Microsoft, a afirmação é que até 30% do código deles é gerado por IA. E o Zuck foi um pouco mais vago e meio que projetou que até 50% de utilização de IA seria alcançada dentro da Meta em algum momento no futuro. Mas quando você observa essas cargas de trabalho de IA no contexto das demissões nas grandes empresas de tecnologia, isso faz as pessoas se perguntarem como será o futuro do desenvolvimento de software. Há algumas crianças com paixão por programação neste momento que talvez estejam pensando em seguir carreira nisso e elas se perguntam: ainda vale a pena na era do vibe coding? E a verdade é que o desenvolvimento de software ainda será uma carreira por muito tempo. Se você realmente usa essas ferramentas, não importa se estamos falando do ChatGPT, Claude ou qualquer outro. Essas ferramentas de IA sofisticadas realmente só permitem um aumento de produtividade quando estão nas mãos de um usuário competente, e competência é a palavra-chave aqui. Eu usei diferentes ferramentas de IA nos meus próprios trabalhos de desenvolvimento de software, com resultados variados, mas o verdadeiro momento de eureka sobre esses modelos veio para mim quando eu estava fazendo o oposto de programar, que era usar minha nova pistola de pregos para construir um viveiro para meus patos e galinhas. Pensei em como, quando projetos como esse eram realizados há mais de 100 anos, você precisaria de várias pessoas para assumir um projeto assim, ou certamente precisaria em um projeto maior, como se estivesse construindo uma casa para pessoas em vez de galinhas. E para fixar essas madeiras de 2 por 4 há mais de 100 anos, a melhor opção que você tinha era um martelo e pregos. E como martelos eram baratos e abundantes mesmo naquela época, todos os caras da vizinhança se reuniam para pregar algumas madeiras juntos, porque qualquer um pode usar um martelo. Mas na verdade, poucas pessoas sabem usar um martelo corretamente. Por mais primitivo que um martelo e pregos possam parecer para alguém com uma pistola de pregos, há uma enorme quantidade de conhecimento adquirida além de simplesmente martelar nos cerca de 5.000 horas que você pode passar em um canteiro de obras para dominar a arte de usar o martelo. Quando você precisa fazer o trabalho de pregar manualmente, aprende rapidamente como evitar rachar a madeira ou garantir que as coisas estejam realmente alinhadas antes de fixá-las e, mais importante ainda, como prender tudo de forma que a sua estrutura não desabe sobre você. Porque, embora essas ferramentas elétricas possam claramente aumentar sua produtividade e permitir que uma pessoa faça o trabalho que normalmente exigiria uma equipe, elas também podem te colocar em muito mais encrenca do que o método tradicional de martelo e pregos. E, obviamente, o mesmo vale para a programação. Se você procurar um problema no Stack Overflow, por exemplo, que era considerado o padrão antes do Vibe Coding, havia tantas coisas relacionadas de forma tangencial à sua dúvida original, às quais você poderia ser exposto. Você poderia acabar entrando em uma verdadeira toca de coelho, o que talvez levasse a uma percepção que te faria reconsiderar toda a estrutura do seu projeto logo no início, em vez de mais tarde, quando refatorar todo o seu código seria muito mais difícil. E antes disso, quando tudo o que você tinha era o manual do software que estava usando, você acabava se familiarizando profundamente com ele, praticamente memorizando tudo, e então se tornava o mago do seu grupo de trabalho, aquele que tem conhecimento esotérico de regex ou algo do tipo. Então, o que estamos vendo aqui é, com sorte, alguns dos menos talentosos marteladores da Microsoft e de outras grandes empresas de tecnologia sendo demitidos, e eu acho que a onda mais recente de demissões foi, na verdade, de gerentes de nível intermediário, então talvez nada de valor realmente tenha sido perdido aqui. Mas há evidências crescentes de que, na Microsoft, há muita gente fazendo bagunça com as ferramentas poderosas que tem à disposição no momento. Obviamente, o Windows ficou mais cheio de bugs e mais inchado com o passar do tempo. O menu iniciar do Windows 11 é literalmente um aplicativo React Native, que gera um pico no uso da CPU toda vez que você aperta o botão iniciar. Antigamente, os computadores tinham um botão turbo que você podia apertar, mas agora ficar apertando a tecla Windows virou o botão de ir devagar. Agora, talvez tenha sido pura inteligência, ou falta de inteligência,
humana que introduziu esse tipo específico de inchaço no sistema operacional Windows, mas eu suspeito que foi a IA, não só porque o CEO afirma que, bem, a IA está fazendo quase um terço do trabalho dentro da empresa, mas pela minha experiência trabalhando com esses modelos, eles basicamente condensam informações disponíveis na web do Stack Overflow e de lugares assim. E eu acho que as pessoas simplesmente são orientadas, na maioria das vezes, se perguntarem vagamente como construir uma interface a fazer isso em React. Então, mesmo que, do ponto de vista da arquitetura de sistemas, construir algo tão fundamental quanto o menu de aplicativos com React Native seja absolutamente insano, esse tipo de raciocínio simplesmente não entrou no desenvolvimento do projeto porque a IA adora consumir RAM e adora softwares inchados que consomem ainda mais RAM. E esse tipo de coisa vai continuar acontecendo, especialmente se a IA realmente estiver fazendo tanto desenvolvimento de software quanto os CEOs estão dizendo que está. Mas se assumirmos que isso é realmente o que está acontecendo, as grandes empresas de tecnologia vão começar a acumular uma dívida técnica enorme, o que pode ser uma grande oportunidade de ganhar dinheiro para quem está começando no desenvolvimento de software, especialmente se você estiver atualizado em segurança da informação, porque é aí que a maior parte da dívida técnica é paga. As pessoas vão ter esses projetos grandes e complicados, cheios de código alucinado por IA, que simplesmente vão se tornar um campo minado de vulnerabilidades no futuro. E pessoalmente, eu cobraria muito mais caro para consertar código espaguete gerado por IA, ou para auditar, ou para testar esse tipo de programa. Quero dizer, é como qualquer outra coisa. Se você trocar o seu vaso sanitário e, se tentar trocar o vaso sozinho e fizer uma besteira, como usar parafusos de madeira e chiclete para fixá-lo no chão, e aí de repente o seu vaso inevitavelmente começa a vazar, então um encanador vai te cobrar muito mais caro para consertar do que se você tivesse deixado ele instalar o seu vaso novo corretamente desde o início. Em qualquer um dos casos, vai acabar surgindo muita situação desagradável em uma daily stand-up perto de você. Mas o mais importante a lembrar é que, se você realmente gosta de programar, que é, espero eu, o motivo pelo qual decidiu fazer carreira nisso em primeiro lugar, certo? Quero dizer, espero que você esteja tentando ganhar dinheiro fazendo algo que pelo menos goste um pouco. Então, dedicar tempo para se tornar um mestre nessa área deveria ser algo natural. E se você tem criatividade para fazer algo novo e único dentro do universo da programação, então a IA não representa absolutamente nenhum perigo para você. Porque, por mais avançados que os grandes modelos de linguagem possam ser, por melhor que a IA seja em pesquisar na web e ajudar a autocompletar seu código, algo que poderia levar uma hora se você fosse pesquisar manualmente, ela realmente parece falhar quando é forçada a ser criativa ou a fazer algo fora do comum, algo completamente na direção oposta do que todo mundo está fazendo no Stack Overflow. E talvez essa criatividade seja a última vantagem que os programadores terão sobre a IA no futuro próximo. Agora, se a sua abordagem à programação é simplesmente criar mais um aplicativo de lista de tarefas, ou reescrever um programa existente em Rust, ou fazer alguma outra modificação leve em um app ou jogo, esperando lançar isso, então você pode realmente ter problemas com a IA. Talvez seja melhor você comprar uma pistola de pregos e mudar de carreira enquanto ainda há tempo. Se gostou deste vídeo, curta, compartilhe para hackear o algoritmo e confira minha loja online based.win, onde pode comprar meus produtos incríveis ou acessórios para celular ou laptop, 10% de desconto em toda a loja ao pagar com Monero XMR no checkout. Tenha um ótimo dia.